secretário de Educação afirma que mais de 1.000 turmas foram abertas na rede estadual em 2019. Comissão discute dificuldades das pessoas com deficiência para usar os transportes públicos. E estabelecimentos devem ser obrigados a oferecer fraldários que possam ser utilizados por homens e mulheres. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, anunciou em audiência pública que 1.157 novas turmas foram abertas na rede só este ano e 9.000 professores foram contratados. A Comissão de Educação da Alerj ouviu o secretário nesta quarta-feira para saber as políticas públicas da pasta para 2019. O principal tema discutido foi a falta de vagas na rede, principalmente no momento da matrícula. O secretário afirmou que a ampliação do atendimento é prioridade para a secretaria e que 45 novas escolas devem ser inauguradas no estado até o final de 2020. Cerca de 14, 15 ou 16 só na cidade do Rio de Janeiro, que é o maior drama que a gente enfrenta. Mas a gente está muito otimista, né? Que a gente vai poder fazer não só a inauguração de novas escolas, como a ampliação de algumas outras escolas para poder absorver essa carência que é muito grande. Para o presidente da comissão, o deputado Flávio Serafini, a abertura de novas escolas e turmas é fundamental para oferecer um maior número de vagas, mas outras medidas precisam ser tomadas para garantir de fato o direito à educação. A gente tem repetido que a gente tem dois problemas: o aluno que tem procurado a escola e não tem conseguido chegar, e o aluno que sequer procura a escola, o aluno em potencial, a criança ou o adolescente que desistiram da escola por dificuldade de acesso, por distância, por uma realidade familiar que dificulte, e a gente tem que buscar trazer para a escola esses dois estudantes. A construção de novas escolas nos ajuda a resolver o primeiro problema e a gente tem que pensar medidas práticas para dialogar com essas famílias, para buscar ativamente essas crianças que estão fora da sala de aula. Além disso, temos que pensar um planejamento para garantir as condições de permanência dos alunos que estão cursando. Em relação à infraestrutura, a Secretaria disse que está investindo 500 milhões de reais em 2019. Atualmente, apenas 4% das escolas são climatizadas. O objetivo é que até o ano que vem, 100% das salas de aula recebam aparelhos de ar-condicionado. Isso impacta muito no desempenho, impacta muito no rendimento e por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho de comprar ar-condicionados. Foi a maior compra da história do Brasil, são 24.000 aparelhos de uma vez só. Estamos comprando mais de 60.000 computadores. A última compra de computadores foi em 2008, para você ter uma ideia de quão obsoletos são os nossos computadores. Vamos voltar a fornecer uniforme depois de 10 anos, que é muito importante para criar não só uma identidade com a escola, mas também para a segurança, para os nossos porteiros e inspetores de alunos que também depois de 7 anos retornarão para as escolas, para tomar conta de quem entra e sai. Os representantes dos sindicatos e das escolas reforçaram que, apesar dos investimentos em infraestrutura serem essenciais, é preciso dar uma atenção maior para a valorização dos professores e profissionais da educação. Todo profissional precisa de um lugar de trabalho, um local de trabalho com dignidade, tanto para ele, principalmente, quanto para os estudantes. Mas a dignidade dos profissionais, ela perpassa também a valorização salarial. Quanto à formação, tempo de serviço, o próprio secretário, junto com o governador, apresentaram uma proposta que recuaram, diante da mobilização da categoria, de retirada de uma gratificação por tempo, por formação em serviço, que é chamado de quinquênio, apresentou aqui também a inconstitucionalidade dessa questão, sendo que nós temos várias possibilidades de pensar. Não tem como, no momento em que os servidores estão 6 anos sem reajuste, a gente pensar em retiradas de direito. Defensoria Pública recebe reclamações sobre novos modelos de elevadores dos ônibus, sobre a altura dos degraus para subir nos veículos e a burocracia para retirada e renovação do Vale Social. A denúncia foi feita durante a audiência pública da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Alerj. Gratuidade e acessibilidade nos transportes públicos para pessoas com deficiência. Este foi o tema da audiência, que ouviu relatos como o do André. Ele, que é cadeirante, sofreu um acidente ao tentar usar o elevador de um ônibus. Eu estava na Taquara, peguei o 611 para voltar para casa, o elevador subiu já fazendo alguns barulhos. E, infelizmente, quando eu cheguei perto de casa, no ponto de ônibus, que eu fui para o elevador, veio eu, elevador, cadeira, tudo pro chão, tudo junto. Quebrei o braço, fiquei hospitalizado um dia e até hoje
Estou assim, brigando e não consegui nada até hoje. A legislação federal determina que a frota de transporte coletivo rodoviário seja adaptada a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de garantir a gratuidade nos transportes públicos para essas pessoas. A burocracia para tirar ou renovar o Vale Social e o fato do cartão só ser válido no município onde mora a pessoa com deficiência e nos trajetos intermunicipais também foram questões levantadas durante a audiência. Existe essa dificuldade hoje, tanto na emissão da primeira via como na renovação, por fato da demora, e isso é uma cobrança que nós, como comissão, estamos cobrando junto à Secretaria de Estado dos Transportes para que torne uma questão mais séria, pois a pessoa sem o cartão, as empresas não conseguem gratuidade. Nós temos que fazer essa unificação de todos os municípios para que esse passe venha a valer em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Basta, realmente, o governo do Estado já se propõe, basta também que o poder público também municipal tenha interesse nessa política séria que vai atender a todas as pessoas com deficiência. Segundo o coordenador do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem recebido diversas denúncias relacionadas à gratuidade e acessibilidade nos transportes públicos do Rio. Um novo modelo que foi colocado é algo que não atende ao público das pessoas com deficiência de uma forma adequada, né? Porque, primeiro que ele não é para todas as deficiências de uma forma geral, ele é pensado e desenhado só para o cadeirante, sendo que tem outros públicos que precisam utilizar, que têm dificuldade de embarcar nas escadas, né? Os próprios idosos, pessoas com nanismo ou com alguma outra dificuldade de locomoção, amputado, usuário de muletas, não consegue usar esse elevador porque não é adequado para eles, não fornece a segurança para eles e também não tem muita dificuldade de embarcar com as escadas. É o que a gente tivesse, né, um ônibus com um piso baixo ou com outra forma de acesso. O deputado Gil Viana, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Alerj, disse que o grupo vai fiscalizar o cumprimento da lei de acessibilidade nos transportes públicos. Infelizmente, alguns transportes, né, não cumprem a lei. O que a gente quer hoje é fazer cumprir a lei. Muitas reclamações por parte dos cadeirantes, né, mães que não têm acessibilidade, vários órgãos do Estado não estão fazendo cumprir a lei. O que a gente quer fazer aqui hoje é cumprir a lei e vamos tentar. A ideia nossa de imediato, já mandamos fazer coletes para a comissão, coletes junto com o DETRO e a Polícia Militar, vamos dar vários investidos em alguns municípios, inclusive, aliás, não vou citar nomes dos municípios, né, que eu acho que vai ser importante, vamos aprender ônibus que não está cumprindo a lei da acessibilidade. Foi instalada nesta quarta-feira na Alerj a comissão especial que vai acompanhar a implantação do horário integral na rede pública estadual de educação. O objetivo é acompanhar a proposta da Secretaria de Educação, que a partir do ano que vem deve aumentar a oferta de vagas nas escolas em 120%, com 600 turmas em horário integral. A Alerj já tem a Lei 8.367, de 19, que trata do assunto. A gente sabe que as turmas de tempo integral permitem para que os alunos façam atividades extracurriculares, possam ter reforços em determinadas matérias, e é extremamente importante a participação da Assembleia no acompanhamento da construção desse currículo, que vai ser implementado no ano que vem, bem como no cronograma de implementação dessas turmas de tempo integral nas escolas estaduais. A Assembleia passa para a execução do que foi aprovado em lei. O secretário Pedro Fernandes comprou a ideia, quer implementar o horário integral, deixar isso como legado da sua gestão. A gente está aqui para ajudar a ter uma transição firme, segura, de um modelo para outro, ver a questão alimentar, a segurança alimentar do aluno, fazer o acompanhamento de estruturação do currículo, o acompanhamento de perto das escolas, para que não seja meramente um depositório de alunos, mas, de fato, faça a formação, tenha a melhor qualidade na rede. A escola em tempo integral vai ajudar o jovem no nível médio a se preparar para a formação profissional. A proposta é que, além do tempo integral e alimentação, os estudantes também tenham atividades esportivas e culturais. A manutenção dos alunos no tempo integral da escola, a gente tem a certeza que está afastando ele de qualquer coisa errada que o mundo paralelo possa oferecer a ele. Manter o aluno na escola é a certeza de uma educação de qualidade e que a gente vai poder formar esse aluno para enfrentar os desafios da vida, mas de maneira séria e de cabeça erguida. A cultura é fundamental para isso, o lado do esporte, o lado da disciplina, o lado do bem-estar, da saúde física, então tudo é fundamental.
Quando a gente fala do horário integral, se resume na completude, né? Ele vai estudar, ser alimentado, ter disciplina com o esporte, ter essa integração comunitária com a cultura e sair de lá um jovem preparado para o futuro. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 100 projetos de lei apresentados pelos parlamentares. Entre eles, o que foi mais debatido foi um projeto de decreto legislativo que criou o Programa Estadual de Desestatização. O relator considerou o projeto de decreto legislativo inconstitucional. A partir do momento que você faz o projeto de decreto legislativo, você está falando que aquele ato foi eivado de algum vício de iniciativa ou que exorbitou o poder regulamentar. E você abre toda uma discussão jurídica, por exemplo, esse decreto de 95, dos atos que foram propostos de lá até hoje. Não é pacífico no direito de que isso faça efeitos ex nunc, ou seja, daqui em diante, mas que possa retroagir. Um dos autores da proposta, deputado Luiz Paulo, defendeu a constitucionalidade do projeto de decreto legislativo. Ele quer sustar os efeitos de um decreto que regulamentou a Secretaria-Geral que cuidava do Programa Estadual de Desestatização. Este programa já acabou em 98. Essa Secretaria-Geral não existe mais e o governo passado queria usar esse decreto, né, para ter uma proposta de privatização da SEDAI. Então, sustando o decreto, ele deixa de vigir na data de publicação do decreto legislativo. O deputado doutor Serginho apresentou um voto separado, também considerando a proposta constitucional. A gente apresentou um voto divergente porque realmente ali em nada exorbita o poder do Poder Legislativo de sustar os atos do Poder Executivo que venham a extrapolar o seu poder regulamentar por decreto. Foi aprovado o voto divergente do deputado doutor Serginho. A CPI do feminicídio quer realizar apresentações culturais na Alerj ao final dos trabalhos. Nesta quarta-feira, deputadas conversaram com grupos culturais que têm a violência contra a mulher como tema. Silvia Monte é diretora da peça Por Elas, em que 7 mulheres representam histórias reais de violência. Segundo a diretora, é importante aproximar as pessoas do tema através da arte, que tem um papel fundamental na transformação da sociedade. 4.500 pessoas já assistiram à peça, que ficou um ano em cartaz. A peça ela trata de uma questão social muito importante, né, que é a questão da violência contra a mulher e do feminicídio. Eu acho que fazer essa peça dentro de uma casa de poder, ela fortalece essa luta de enfrentamento à violência doméstica, que é uma luta de toda a sociedade. A gente tem que esperar que os nossos poderes, né, eles estejam juntos com a gente nas políticas públicas, que eles sensibilizem a sociedade para que ela esteja junto também com os poderes nessa luta. E a peça fala disso, fala de pessoas muito simples que sofrem violência. Um balé também pode fazer parte da apresentação na Alerj. Com o nome A Dor da Gente Não Sai no Jornal, coreografado por Karen Ramos, a apresentação mostra a violência de forma gradativa e lembra que o feminicídio é o último estágio de um relacionamento abusivo. A gente já apresenta essa peça há 3 anos e inúmeras vezes a gente consegue, durante as apresentações, ver homens saindo do teatro, incomodados com o que estão assistindo, mulheres se emocionando muito e no final algumas vêm conversar com a gente, falando que já passaram por aquilo ou conhecem alguém que já passou por aquilo. E esse é o principal objetivo mesmo, conseguir afetar, conseguir colocar o dedo na ferida, né? Que é o principal, a arte é a principal ferramenta para isso. A arte consegue falar o que às vezes a gente não consegue dizer, né? E a dança, a música, o teatro consegue ter essa ligação. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, lembrou que nesse ano já foram registrados 50 casos de tentativa de feminicídio no estado. A parlamentar espera poder mostrar o importante trabalho realizado pelos grupos culturais na Alerj.
Através da deputada Mônica Francisco e da deputada Zeidan, nós tivemos esse conhecimento dessas duas, uma peça e um espetáculo de dança, e a gente vai tentar, junto à casa, fazer algo diferente no momento da aprovação do relatório da CPI. Há um momento regimental, que é no plenário, que o relatório é apresentado e submetido à aprovação, mas quem sabe a gente consiga, através do Departamento de Cultura, trazer não só a peça, como esse espetáculo de dança, sobretudo no que se refere ao espetáculo de dança, que ele trabalha com jovens de comunidades carentes, especialmente de São Gonçalo, e eu acho que é uma forma não só de enfrentar a violência, mas também de dar oportunidade aos jovens, né? E a gente já sabe que investir na educação, na cultura e no esporte é uma vacina contra a violência. Estabelecimentos comerciais podem ser obrigados a oferecer fraldários, tanto em banheiros masculinos quanto femininos. Veja como foram as votações no plenário nesta quarta-feira com a repórter Fernanda Nogueira. Crianças e adolescentes vítimas de violência no estado podem ter um local reservado para a realização do exame de corpo de delito. O projeto do ex-deputado Paulo Ramos diz também que o exame deve ser feito em horário diferenciado, a não ser em casos de emergência. O projeto foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. Os parlamentares aprovaram o projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira, que obriga estabelecimentos privados como shoppings, cinemas, supermercados, casas de espetáculos e estádios a oferecerem fraldários em banheiros femininos e masculinos, ou em locais reservados que possam ser utilizados por homens ou mulheres. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio o Plano de Valorização da Vida e a campanha Setembro Amarelo, para atender pessoas com quadro depressivo e que demonstrem tendência a cometer suicídio. O projeto do ex-deputado Átila Nunes determina que o plano seja desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre as ações, a implantação de um atendimento telefônico gratuito 24 horas, além de palestras e seminários para orientar e alertar a população. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Pode se tornar obrigatória a realização de exame toxicológico para candidatos aos cargos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, agentes penitenciários e do DEGASE. O teste deve ser pago pelo candidato e entregue na fase do exame médico do concurso público. O resultado positivo pode ser eliminatório. A proposta dos deputados delegado Carlos Augusto e Fábio Silva recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Após o exame médico, a pessoa tem que fazer o toxicológico para ver se usa algum tipo de substância que, logicamente, vai afetar o exercício regular da profissão. Entendeu? Para todas as carreiras da segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, SEAP, DEGASE, enfim, todos eles. Porque o DEGASE falam que não, mas é inserido sim na segurança pública. Eu não sei, inclusive, por que não está na segurança pública. As embalagens de produtos que contêm algum tipo de líquido para conservação devem trazer informações sobre o peso real do alimento que será consumido. Em casos de pescados congelados, por exemplo, devem constar na embalagem tanto o peso líquido quanto o peso líquido descongelado do produto. A proposta do deputado André Siciliano recebeu uma emenda e retorna às comissões. Pode ser criado no Rio o programa de capacitação dos agentes de segurança e condutores das empresas de transporte público do Estado. A ideia é capacitar os profissionais com cursos, palestras e debates para que eles conheçam a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a avaliação do governo. Sobre onde procurar, o que é um NUDEM, uma delegacia de mulheres, essas informações que muitas das vezes nem as próprias mulheres possuem, né? Aqui na casa ele recebeu várias emendas que eu acho que ajudaram, no sentido de que se você vai fazer um treinamento para esses seguranças, nada mais justo do que, além da Lei Maria da Penha, você acrescente nesse momento informações sobre a questão dos idosos, né, o Estatuto dos Idosos, sobre a questão do
estatuto da questão da pessoa com deficiência física e outras. Então, para mim, isso valoriza esse momento. Cartões de transporte público do Rio podem passar a ser confeccionados com impressão em linguagem braille para pessoas com deficiência visual. A proposta das deputadas Alana Passos e Franciane Mota diz ainda que os terminais para a recarga dos cartões também devem ser acessíveis, com informações em braille e sinais sonoros que informem saldo e valor recarregado. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Essa demanda surgiu através da audiência, onde eu faço parte da Comissão da Pessoa com Deficiência. Então, foi uma das demandas da primeira audiência. E a partir dessa primeira audiência, a gente teve essa ideia através das demandas, né, daquelas pessoas que estavam ali reunidas. Então, esse é um primeiro passo. O caminho é longo, temos muito que ainda trabalhar para dar um mínimo de condição dessas pessoas que necessitam tanto. O projeto do deputado Carlos Mink estabelece regras para o funcionamento dos pet shops. Os estabelecimentos devem garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos animais sob seus cuidados. Eles devem ser mantidos em ambientes sem barulho, com acesso restrito para as pessoas, iluminados e adequados ao habitat natural. O texto também estabelece as normas para a venda e procedimentos de estética, além dos requisitos e da formação necessária dos profissionais. O projeto foi aprovado e retorna à pauta para a segunda discussão. Muitas vezes em feiras, exposições, querem vender brinde ou em outros locais e acabam expondo os animais a frio, calor, chuva, sem ter mínimas condições. E isso acaba virando como se fosse um brindezinho de um chocolate ou um brinquedinho. E não é. Então, esse projeto estabelece uma série de normas sobre alimentação, temperatura, qualidade ambiental, evitar sofrimento, evitar exposição às intempéries, ou seja, trata como seres vivos. Pode se tornar obrigatória a exposição do telefone e do endereço do plantão judiciário nas emergências hospitalares do Estado. A regra vale tanto para os estabelecimentos públicos quanto para os privados. O projeto do deputado Fábio Silva recebeu uma emenda e retorna às comissões. Passou pelo segundo dia da primeira discussão o projeto de resolução do deputado Renan Ferreirinha, que cria regras para a tramitação de projetos de resolução para autorizar a instalação de CPIs na Alerj. A mudança no regimento interno prevê que os pedidos passem pela Comissão de Constituição e Justiça, pela mesa diretora e pela Comissão de Normas Internas. Os projetos devem ser discutidos em turno único e, quando receberem 2 pareceres contrários, devem ser arquivados. Já os deputados Gustavo Smith, Luiz Paulo e Samuel Malafaia querem regulamentar o funcionamento das frentes parlamentares na Alerj, já que o regimento interno da Casa não tem essa previsão. Para a criação de novas frentes, pelo menos 1/10 dos parlamentares deve apoiar a iniciativa. A frente deve ser composta por, no mínimo, 3 deputados, vinculados a 2 partidos diferentes. O projeto de resolução passou pelo segundo dia da primeira discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.